Irmãos, o tema que eu vou partilhar com vocês nessa tarde é o grupo de oração, um novo cenáculo, acolhei os carismas. Para isso eu gostaria que você pegasse comigo a sua Bíblia, no livro do Levítico, no capítulo 6, versículos 3 até o 6. Livro do Levítico, capítulo 6, versículos 3 até o 6. O texto bíblico diz assim: o sacerdote, revestido da túnica de linho e com os calções de linho no corpo, tirará a cinza do fogo que houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá ao lado, deixará suas vestes e porá outras para levar a cinza fora do acampamento a um lugar limpo. O fogo deverá ser alimentado no altar, sem jamais se apagar. O sacerdote nele acenderá lenha todas as manhãs, disporá sobre ele o holocausto, e sobre ele queimará a gordura dos sacrifícios pacíficos. O fogo se conservará perpetuamente aceso no altar, sem jamais se apagar. Vamos aplaudir esse texto da palavra de Deus, irmãos. Esses versículos que nós acabamos de ouvir, do livro do Levítico, eles tratam, irmãos, da oferenda dos holocaustos a Deus. No entanto, o que eu quero trabalhar nessa hora com vocês é o versículo que diz assim: o fogo se conservará aceso perpetuamente, sem jamais se apagar. Irmãos, ali no santuário feito por mãos humanas, como nos ensina a carta de São Paulo aos Hebreus, o fogo que havia no altar deveria estar aceso constantemente, e esse fogo nunca deveria se apagar. Se nós formos olhar ao longo da Sagrada Escritura, nós vamos perceber que o fogo está presente em todas as grandes manifestações de Deus. O fogo está presente nas manifestações teofânicas de Deus. Nós vemos, por exemplo, o texto que diz assim: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio das chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. Então, irmãos, nós percebemos ao longo da Sagrada Escritura, que em todas as grandes manifestações de Deus, Deus se manifestava no meio do fogo. O fogo da antiguidade simbolizava a presença gloriosa, a presença poderosa de Deus no meio do seu povo. Nós vemos, por exemplo, quando Moisés está diante da sarça ardente, era uma sarça que estava em chamas, mas que não se consumia. Nós vemos ao longo da caminhada pelo deserto, que de dia uma nuvem acompanhava o povo de Israel, e à noite era uma coluna de fogo. Portanto, irmãos, em todas as grandes manifestações de Deus, o fogo simbolizava a manifestação gloriosa da presença de Deus. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, o próprio João Batista dizer a respeito de Jesus Cristo: ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Portanto, irmãos, o fogo está presente ao longo de toda a Sagrada Escritura, e a palavra nos diz que é desejo de Jesus batizar a mim e a você no Espírito Santo e no fogo. Nós percebemos ao longo da palavra de Deus o próprio Jesus dizer isso. Olha só o que nos ensina o texto bíblico: eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar que ele já esteja aceso. O próprio Senhor Jesus, irmãos e irmãs, deseja que o fogo do seu Espírito esteja sobre o nosso coração. Quem deseja receber esse fogo, levante os seus braços.
Irmãos e irmãs, nessa tarde, o Senhor haverá de derramar abundantemente sobre nós um novo Pentecostes, e nos levantaremos como homens novos, como mulheres novas, missionários de uma nova geração. Quem deseja ser esses homens, levantem as mãos e digam: eu. Abra o seu coração, irmãos, porque Deus irá se manifestar gloriosamente nesse lugar, nessa tarde. Nós vemos também no livro dos Atos dos Apóstolos, quando acontece uma grande teofania, mas agora é a teofania do Espírito. O texto bíblico vai dizer que, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente vem um ruído como se soprasse um vento impetuoso, enche a casa onde eles estavam sentados, e então aparecem línguas de fogo que se repartiram sobre cada um deles. E o texto bíblico vai dizer: e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Diga para o irmão que está do seu lado assim: hoje você vai ser pleno do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, tudo isso que eu estou dizendo, tratando com vocês um pouquinho a respeito da manifestação gloriosa de Deus, é para dizer para você e para a renovação carismática da América Latina, que é nossa missão mantermos o fogo aceso dentro dos nossos grupos de oração. Amém? Nós temos uma vocação. A renovação nasceu do coração de Deus com um projeto, e o projeto de Deus para nós é mantermos o fogo do Espírito ardendo continuamente dentro dos nossos grupos de oração. Nós ouvimos falar muito a respeito do cenáculo nesses dias, o cenáculo de Pentecostes. Se nós formos olhar à luz do dicionário, nós vamos perceber que o cenáculo era uma sala de jantar. O cenáculo era um lugar de reunião, era um lugar onde pessoas que tinham o mesmo desejo se reuniam para partilhar e para orar. E diz o texto da palavra de Deus que os discípulos se reuniam na parte de cima desse cenáculo. Portanto, irmãos, essa visão de um andar superior simboliza para nós da renovação carismática que é preciso que eu e que você, é preciso subir ao andar superior. É preciso subir ao andar superior para buscarmos intensamente a presença de Deus. E eu gostaria de pegar aqui, irmãos, à luz da palavra de Deus, algumas características do cenáculo que podem nos ajudar a refletir um pouco sobre como anda os grupos de oração do nosso país. Primeiro, irmãos, eu gostaria de dizer que o cenáculo era um lugar onde pessoas viviam com fé expectante. Diz o texto bíblico que eles permaneciam em Jerusalém, e ali eles esperavam o cumprimento da promessa. Portanto, meu irmão e minha irmã, o cenáculo é um lugar de homens e mulheres de fé. E eu quero dizer nesse momento que Deus está levantando homens e mulheres de fé nesse lugar. E não, irmãos, é uma fé nova. Em profecia, o Senhor nos disse já pela manhã que Ele deseja que nós tenhamos uma fé carismática. E a fé carismática é aquela fé que crê até as últimas consequências. É aquela fé que espera um milagre. E meu irmão, quando homens e mulheres de fé oram, o milagre acontece. Irmão, irmã, o teu grupo de oração precisa ver a oração de homens e mulheres de fé. E Deus te trouxe aqui para isso, para que você, cheio do Espírito Santo, ao voltar para o seu grupo de oração, leve uma nova esperança, leve a chama acesa, e essa chama não se apagará.
Quando homens e mulheres de fé se levantam, irmãos, milagres, sinais, prodígios acontecerão. Porque a fé, irmão, diz o texto bíblico, é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito daquilo que ainda não se vê. Portanto, nós que estamos aqui reunidos ainda não vemos, mas nós antecipamos pela fé que um tempo novo está acontecendo na renovação carismática da América Latina. Amém? O grupo de oração, o cenáculo, é um local de perseverança na oração. E o livro dos Atos dos Apóstolos vai dizer isso. Vai dizer que eles perseveravam unanimemente em oração. É preciso que eu e você, irmãos, tenhamos uma oração perseverante. Perseverança é isso, é não desistir. Portanto, é preciso que eu e você, apesar de todas as lutas, apesar de todas as nossas dificuldades, tenhamos perseverança na oração. Perseverar significa não desistir nunca. Diga isso para o irmão que está do seu lado: não desista nunca, meu irmão. O Senhor está nos chamando, o Senhor está nos convocando a sermos homens e mulheres perseverantes na oração. Uma outra característica do cenáculo de Pentecostes: lá no cenáculo em Pentecostes estava presente Maria. Portanto, irmãos e irmãs, a imitação do cenáculo de Pentecostes, é preciso que em nossos grupos de oração se cultive a devoção a Nossa Senhora. Amém? Nós temos ouvido isto de nossos líderes, nós temos ouvido isto de todos os coordenadores da renovação carismática do Brasil, que a renovação carismática nasceu para ser renovação carismática católica. E é nosso chamado, é nossa missão enquanto renovação carismática, ser na igreja e para a igreja o rosto e memória de Pentecostes. Se nós queremos manter o fogo aceso, se nós queremos dar continuidade a essa unção de Pentecostes, é preciso manter-nos fiel à doutrina da nossa igreja. Porque, irmãos, contra essa igreja nem as portas do inferno poderão. Amém? O cenáculo de Pentecostes é um lugar de anúncio profético da palavra de Deus. Nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos que assim que acontece aquela manifestação gloriosa do Espírito, Pedro se coloca de pé e com coragem começa a anunciar a palavra de Deus. Portanto, irmão, grupo de oração é um lugar onde o anúncio da palavra de Deus acontece de forma nova, de forma ardorosa, querigmática. Eu preciso dizer que há poder na palavra de Deus, e que quando ela é anunciada com coragem, sinais, milagres, curas e prodígios acontecerão. E eu quero liberar uma palavra para os pregadores da América Latina e do Brasil. Homens e mulheres profetas estão se levantando nessa nação para incendiar os nossos grupos de oração. Portanto, meu irmão e minha irmã, um pregador, quando ele se levanta para pregar a palavra de Deus, ele deve se levantar como alguém que vai abalar o inferno. Eu já disse isso e volto a dizer: na medida em que homens e mulheres se levantarem com essa audácia, eu estou convencido, e não sei se aqui estou cometendo um erro teológico, mas eu digo, que o inferno será um lugar vazio, porque profetas irão se levantar para resgatar essas almas do poder de Satanás e trazê-las para Jesus Cristo.
portanto, meu irmão e minha irmã, é meu dever e seu anunciar com coragem a palavra de Deus. É meu dever e seu anunciar uma palavra que liberta, uma palavra de esperança. E aí é preciso dizer, quantas vezes as pregações nos nossos grupos não têm sido assim? Quantas vezes a pregação no nosso grupo de oração tem sido, na verdade, uma má notícia do que boa notícia? Quantas pregações acusativas, quantos pregadores se levantando com o dedo em riste. Irmãos, a palavra de Deus liberta, e o nosso povo, ao ouvir a palavra de Deus, precisam ser libertos por essa palavra. As pessoas têm as pessoas que participam do nosso grupo de oração têm o direito de se encontrar com Jesus Cristo. E é nosso dever proporcionar a elas um encontro pessoal com Jesus Cristo. É teu dever, irmão, ser para os irmãos que participam do nosso grupo de oração um novo Cristo. A palavra de Deus precisa acontecer dentro dos nossos grupos de oração. Amém? Quando homens e mulheres se levantarem assim como aconteceu no cenáculo de Pentecostes, em uma pregação de apenas 3 minutos, 3.000 homens aderiram à fé. Na medida em que a palavra for pregada com ousadia, com unção, com coragem, de forma querigmática, e eu libero uma palavra para os grupos de oração do Brasil: não haverá lugar em nossas igrejas, em nossas casas, para suportar o povo que serão atraídos pela força da palavra de Deus. É a palavra que liberta, irmãos. O cenáculo de Pentecostes possuía uma outra característica. No cenáculo de Pentecostes, eles viviam sob o senhorio de Jesus. Nós já ouvimos muito a respeito. E é lindo quando o padre Pepe Garça nos disse que o mundo tem dono. E é preciso aqui dizer que a renovação carismática tem dono. E o dono é Jesus Cristo, irmãos. Amém? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E dentro desse contexto, é preciso dizer que lá no cenáculo de Pentecostes, a oração daqueles nossos irmãos era centralizada na pessoa de Jesus Cristo. E uma oração centralizada na pessoa de Jesus Cristo, ela não está centralizada nos problemas corriqueiros que acontecem. Quantas vezes em nossos núcleos, em nossas equipes de serviço, nós ficamos patinando em torno de problemas pessoais e pequenos. Irmãos, é preciso olhar para a missão e pela missão seguir em frente, vencendo os obstáculos. Eles serão vencidos em nome de Jesus. É preciso um novo olhar. E aqui, tratando do senhorio de Jesus, é preciso tratar novamente a questão do louvor. Quantas vezes dentro dos nossos grupos de oração, nós estamos vivendo na murmuração. E eu quero liberar uma palavra novamente, porque, meu irmão, é desejo de Deus desterrar do nosso meio a murmuração e dar à renovação carismática do Brasil lábios de louvor. Por isso, irmãos, adoradores precisam se levantar, homens e mulheres de adoração e louvor, porque o Senhor está colocando o louvor em nossos lábios e dentro dos nossos grupos de oração. O Senhor quer fazer de você, meu irmão, de você, minha irmã, um homem e mulher de adoração, homens e mulheres de louvor. A Bia partilhava conosco que o Senhor quer nos dar um novo jeito de louvar. O Senhor quer fazer de nossas orações oração de louvor. Em tudo que nós temos escrito sobre grupo de oração, nós percebemos
que o louvor precisa ocupar pelo menos 50% do tempo dos nossos grupos de oração, porque é no louvor que Deus age, é no louvor que Deus resgata o seu povo. Uma outra coisa que eu preciso dizer, é que muitas vezes pelo Brasil, nós ouvimos algumas pessoas dizer que a renovação carismática hoje, ela não é tão boa quanto a renovação carismática anterior, quanto os tempos antigos. E algumas pessoas que vivem no saudosismo. Irmãos, é preciso olhar para o passado, sim, porque o passado é importante para nos projetar para o futuro, para nos lembrar, nos refontizar daquilo que vivemos como essência. Mas eu quero dizer para a renovação carismática do Brasil, que o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo novo, é preciso avançar. O passado, irmãos, já não está em nossas mãos, o que está em nossas mãos é o presente, e nós iremos construir juntos um tempo novo para a renovação carismática do Brasil e até do mundo, amém? A minha filha tem 7 anos. Está sentada ali a Gabriela. E eu fico pensando que a renovação carismática que ela vai participar daqui a alguns anos mais efetivamente, é a renovação que nós estamos construindo hoje. Portanto, meu irmão, para que a perenidade de Pentecostes aconteça, a renovação precisa do teu comprometimento, precisa da tua fidelidade. A igreja nasceu no sangue de Jesus derramado na cruz. Ela foi regada pelo sangue dos mártires. E a renovação carismática, para dar sequência a todo esse projeto evangelizador, ela precisa de sangue, de homens e mulheres que acreditam que esse projeto não é humano, é de Deus, e lutem por ele. Deus está despertando agora nos nossos corações um profundo amor pelo nosso movimento e pelos nossos grupos de oração. Quem está sentindo isso, levanta os seus braços e louve a Deus, porque o Senhor está despertando em nós o desejo de voltarmos para os nossos grupos de oração e levarmos essa graça que estamos recebendo aqui. Se você está sentindo isso, pode aplaudir o Senhor, porque o desânimo está caindo por terra, a frieza espiritual, e homens novos nascem nesse lugar, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, o grupo de oração é um lugar de unidade. E João Paulo II vai dizer de uma forma maravilhosa, que é preciso que nossos grupos se transformem em casa e escola de comunhão. É preciso ultrapassar as barreiras do formalismo e viver de fato em união com o irmão que está ao nosso lado. Como é gostoso olhar para o Conselho Nacional e vê-los aqui pertinho de mim nessa tarde. Ver os meus irmãos que oraram comigo, que estão ali intercedendo para o sucesso dessa pregação. Isso é unidade, irmãos. Portanto, é preciso que lá no seu grupo de oração se construa essa unidade, que os nossos grupos de fato possam ouvir o clamor de João Paulo II e se transformar em casa e escola de comunhão. E eu queria que você desse a mão para o irmão que está aí ao seu lado nesse momento. Unidade, meu irmão, é muito mais do que mãos unidas. São corações unidos no mesmo objetivo. Mas nós aqui representamos a renovação carismática do nosso Brasil. Vira para o irmão que está do seu lado, olha para ele e diga assim: eu preciso de você. Na medida em que nós tomamos essa consciência de que o irmão é um dom de Deus para mim, eu vou olhá-lo de forma diferente, eu vou suportar muitas vezes os espinhos. O irmão que está ao meu lado é um dom de Deus para mim. Diga isso para ele: você é um dom de Deus para mim.
E agora, irmãos, pode soltar da mão do seu irmão, eu quero tratar de um assunto fundamental para nós. E eu te convido a acolher o que eu vou dizer agora no mais profundo do teu coração, porque é Deus que quer te falar isso. O texto bíblico diz assim: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos de vós. O texto, irmão, nos ensina, esse texto da Sagrada Escritura, que o leão ruge ao nosso redor. O nosso adversário, o demônio, melhorando o que nos ensina o texto bíblico, ruge como o leão. O nosso inimigo não é o leão. O leão tem nome. O leão da tribo de Judá se chama Jesus Cristo. Mas o nosso adversário, o demônio, ele ruge como o leão querendo nos devorar. Um pregador partilhava conosco na minha cidade. Eu achei profundo o que ele nos ensinava e partilho agora o que ele nos disse. Você já viu como o leão caça? Sim ou não? Quem já viu, levanta a mão, como o leão caça. Olha só. O leão caça da seguinte forma. Vamos supor que em determinado local está um grupo de zebras. O leão, ele não chega e ataca o grupo. Ele é esperto. Ele vai andando sorrateiro, acompanhando o grupo, a manada de zebras. E aí, ao acompanhar, ele solta aquele forte rugido. Vocês já viram o rugido do leão, sim ou não? Ele solta aquele rugido que é ameaçador. De repente, aquelas zebras que estavam juntas no grupo, uma delas começa a ouvir o rugido do leão, e o grupo continua andando. A zebra que ouviu o rugido do leão começa a olhar para trás, e ela começa a prestar atenção no leão, e o grupo vai andando. De repente a zebra fica sozinha. No momento em que ela está longe da manada, o leão de sobressalto a ataca e a abocanha. Lá se foi uma zebra. E aqui eu quero partilhar, irmãos, que infelizmente dentro dos nossos grupos de oração tem sido assim. Quantos são os servos que nos momentos muitas vezes de dificuldade deixam de participar do grupo de oração? Irmãos, é no momento da dificuldade que você precisa perseverar na oração. Agora, fundamental: sem a permanência em um grupo de oração, você será alvo fácil daquele que tenta imitar o leão. Amém, irmão? Eu quero dizer isso de forma profética, porque o sinal, aquilo que nos identifica como carismáticos, é a participação semanal em um grupo de oração. Amém? O grupo de oração, ele dá a salvaguarda do nosso carisma. O grupo de oração nos mantém seguros contra o rugido do leão. O grupo de oração nos dá segurança, e na unidade nós vamos caminhando em frente. Portanto, meu irmão, é hora de viver unidade, é hora de participação efetiva dentro do grupo de oração. A palavra de Deus nos diz assim: assumi os vossos postos. Vira para o irmão que está do seu lado e diga isso para ele: é hora de você assumir o seu posto. Agora levante os seus braços e diga bem alto:
eu vou assumir o meu posto. Mais uma vez, é a hora do compromisso. Diga: eu vou assumir o meu posto. Agora, irmãos e irmãs, tem uma característica fundamental no cenáculo de Pentecostes. O cenáculo de Pentecostes é o lugar onde acontece o batismo no Espírito Santo. Portanto, meu irmão e minha irmã, os nossos grupos de oração precisam viver a graça fundante da renovação carismática católica. E aqui eu quero dizer, enquanto eu rezava, me preparando para essa pregação, o Senhor me mostrou o mapa do Brasil. Só que o mapa do Brasil estava inteirinho preto. De repente, enquanto eu fui rezando, algumas luzinhas foram acendendo-se em todo o território do Brasil. Pareciam velas que iam se acendendo, uma aqui, outra acolá, uma aqui, outra acolá. De repente, essas luzes clarearam o mapa do Brasil inteiro, e ele se transformou de trevas em luz. Eu acredito que essas luzes acesas são os grupos de oração que estão se multiplicando de norte a sul do nosso Brasil, e é nosso dever trazer luz ao Brasil, é nosso dever trazer o Evangelho ao nosso povo. Irmãos, vamos incendiar a nossa nação pelo fogo de Pentecostes, amém? Agora, irmãos, é preciso dizer uma coisa. Nós temos invocado a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todas as vezes que nós o invocamos, ele vem. Porque o texto bíblico diz: pedi e recebereis, batei e a porta será aberta. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Agora, meus irmãos, se nós temos clamado e o Espírito Santo tem sido derramado, é preciso, em primeiro lugar, tomarmos consciência da graça do batismo no Espírito Santo. Se você for olhar à luz do dicionário, consciência é o conhecimento ou percepção daquilo que se passa em nós. É a faculdade que se tem a razão de julgar os próprios atos. Consciência é uma voz secreta da alma que aprova ou desaprova os nossos atos. Olha só, consciência é o conhecimento daquilo que se passa em nós. Se nós somos de fato batizados no Espírito Santo, já passou da hora de nós vivermos como batizados no Espírito Santo. Irmão, chega de murmuração, chega de derrota. Você é alguém cheio do Espírito Santo, portanto precisamos viver como homens e mulheres verdadeiramente cheios do poder do Espírito Santo. É preciso tomar consciência e vivermos como homens novos, tomarmos consciência que em nós se processou um novo nascimento, tomar consciência de que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao reino dos céus. Quantas vezes nós nos deixamos abater por nossas dificuldades, quantas vezes o desânimo e a frieza espiritual tomam conta do nosso coração.
No entanto, o coração de um homem e de uma mulher que foram de fato mergulhados no Espírito, é um coração que tem esperança, é um coração que sabe que o choro dura uma noite, a alegria chega pela manhã. Amém, irmãos? Portanto, a esperança precisa estar em nossos corações. Nós somos chamados a ser o povo da esperança, viver como homens e mulheres plenos do poder do Espírito Santo. Deus está levantando homens e mulheres assim. Esses homens e essas mulheres farão diferença onde quer que estejam, farão diferença nos seus trabalhos, nas suas casas, em suas famílias. Onde estão esses homens e mulheres que Deus está levantando? Você é um deles. Assuma a graça que Deus derrama sobre nós nessa hora. Agora, irmãos, além de tomarmos consciência, é preciso assumir as consequências de termos sido batizados no Espírito. É preciso assumir a graça de Pentecostes com todas as suas consequências. E se você for olhar no dicionário, consequência é o resultado ou efeito. Portanto, é preciso, irmãos, viver todos os efeitos dessa graça que nos foi dada. E são efeitos dessa graça um novo nascimento. Eu me recordo que aos 16 anos de idade, eu vivia como um menino infeliz. Já partilhei com vocês isso algumas vezes. Perdi minha mãe com 9 anos de idade e meu pai com 1 ano de idade. Vivia muitas dificuldades na minha família. Alguns dos meus irmãos estavam encaminhando-se para o alcoolismo, outros para o espiritismo. E então, um dia, me encontrei com a Lucélia, minha esposa hoje há 15 anos. E ela me convidou para ir para um grupo de oração. Ela me perguntou: você é católica? Eu disse: sou. Ela disse: olha, lá na igreja matriz tem um grupo de oração, você não quer ir? E eu fui. Eu fui para me encontrar com a Lucélia. Mas quando eu cheguei no grupo de oração, eu acabei me encontrando com Jesus Cristo. Eu percebo, irmãos, que é preciso trazer de volta aos nossos corações a coragem de querer levar mais gente para os grupos de oração. É preciso termos a convicção que lá no grupo de oração Deus age. Irmão, se não fosse o convite de minha esposa, hoje eu não sei o que eu seria, porque foi Deus através dela que me resgatava. Eu me lembro que nos dias 20, 21 e 22 de abril do ano de 89, nós fomos juntos participar de um seminário de vida no Espírito. Aquele menino triste ouviu falar pela primeira vez que Deus o amava. E eu que culpava Deus por todas as coisas ruins que me aconteciam, aprendi naquele seminário que não era culpa de Deus, que era culpa do pecado, meu pecado e pecado da humanidade. Mas Jesus Cristo havia morrido na cruz para pagar o preço do meu pecado. Se eu cresce nele e me convertesse, ele derramaria sobre mim o Espírito Santo. Ah, irmãos, eu acreditei naquela promessa. Me lembro de estar de joelhos diante de Jesus Eucarístico. A Lucélia estava do meu lado. Irmãos, eu sentia naquele momento um calor que não era um calor temporal. Ele vinha de dentro para fora. E ali eu estava em lágrimas aos pés de Jesus, até que alguém chegou, colocou a mão sobre minha cabeça e pediu que eu fosse cheio do Espírito Santo. Naquele momento eu senti mais intensamente ainda, aquele calor aumentou, eu me sentia nos braços de Deus, comecei a orar em línguas. Aquela experiência mudou a minha vida. Ah, irmão, e quando eu olho para a minha vida, eu fico pensando o que seria desse menino,
se um dia ele não tivesse ido participar de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Foi aqui que eu conheci Jesus Cristo. Foi aqui que eu tive minha vida transformada. Irmãos, há mais da metade de minha vida eu tenho servido a Jesus aqui na Renovação Carismática Católica. E eu quero dizer a todos, dentro do meu coração há um profundo amor e zelo por esse movimento. E meu irmão e minha irmã, o lugar que Deus escolheu para fazer essa graça acontecer, para fazer com que Pentecostes se perenize, se chama grupo de oração. Vamos dar uma salva de palmas para Deus, por fazermos parte desse movimento, por experimentarmos essa graça, porque Deus tem se derramado. Irmãos, é preciso que um profundo amor aos grupos de oração brotem dentro dos nossos corações nessa tarde. Impulsionado por aquela graça que eu havia recebido, um novo nascimento, eu digo que eu me ajoelhei como um menino, chorão, e naquele dia eu me levantei como um profeta. Irmãos, comecei a falar de Deus na minha família. Quando o meu grupo de oração fez o seu primeiro seminário, eu preguei para 9 dos meus irmãos, e a minha família está sendo resgatada para Deus. Portanto, irmãos, tem solução. É preciso que tenhamos esperança e levemos essa chama de Pentecostes a todas as pessoas que nos cercam. É teu dever ser um missionário. E o espaço privilegiado de missão da Renovação Carismática se chama grupo de oração. É preciso que os grupos se multipliquem pelo Brasil. É preciso que onde não há grupo, que nós tenhamos a coragem de iniciar um. É preciso levar essa graça a toda a nossa nação. Amém? O grupo de oração é um lugar, a graça do Espírito Santo é derramada, e nós recebemos o Espírito Santo como dom ativo. Através do batismo no Espírito nós vivemos uma profunda intimidade com Deus. O Senhor nos derrama sobre nós uma nova coragem, ardor missionário, gosto pelas coisas de Deus, vida de santidade. E também os carismas são efeitos da graça de Pentecostes. E eu preciso dizer que os nossos grupos de oração espalhados por todo o Brasil precisam, a partir de hoje, definitivamente viver a sua identidade. Irmãos, sejamos carismáticos. É preciso viver os carismas. É preciso, irmãos, acolher os carismas. E aí, irmãos, nós temos ouvido constantemente o nosso querido Padre Eduardo nos exortar, dizendo que é preciso que os grupos de oração, que nos grupos de oração aconteçam profecias, aconteçam palavras de ciência, aconteçam curas, milagres e prodígios. É preciso ouvir a Deus. Portanto, meu irmão, sejamos carismáticos, vamos acolher os carismas dentro dos nossos grupos de oração. Amém? E aí eu quero dizer que o que nós precisamos fazer é viver a nossa identidade. Irmãos, não precisamos inventar. Não precisamos inventar. O que precisamos fazer de forma definitiva e efetiva é vivermos as graças que Deus tem nos dado. Os 3 pilares da nossa vivência carismática é o batismo no Espírito, a vivência dos carismas e a vida comunitária. Eu queria que você desse um chacoalhão no seu irmão e dissesse para ele assim: seja um carismático de verdade.
Eu quero dizer aqui, irmãos, o Espírito Santo está se movendo nesse lugar. O Espírito Santo está se movendo nesse lugar. E homens e mulheres de unção, homens e mulheres de fogo, estão se levantando para incendiar a nossa nação. A primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, ela vai enumerar para nós os dons carismáticos. E aí a palavra de Deus vai dizer que os carismas, eles nos são dados tendo em vista o crescimento da comunidade. Portanto, meu irmão e minha irmã, a Bíblia vai nos dizer que a cada um de nós é dado um dom. É preciso acolher os carismas. Eu tenho dito em alguns lugares que na renovação carismática não há lugar para, desculpa a expressão, desempregados e nem acomodados. Na renovação há lugar para gente que queira dar a vida, assumir o seu posto, assumir o seu lugar. E é hora de assumirmos o nosso posto, é hora de assumirmos o nosso lugar. Acolhamos os carismas que Deus nos tem dado. Eles são frutos do Espírito Santo, são graças, presentes que nos são dados pelo Espírito. Vamos colocar os nossos dons a serviço, para que possamos de fato trazer um novo Pentecostes para os nossos grupos de oração. Eu quero partilhar um texto que nos foi dado também como um texto profético para essa tarde, onde o Senhor nos diz assim: naquele dia levantarei a cabana arruinada de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e reconstruirei como nos dias antigos. Irmãos, Deus está reconstruindo nossos grupos de oração. É hora de assumirmos isso, nos levantarmos, porque uma obra nova se inicia a partir desse momento, é a renovação carismática do nosso Brasil. Amém? O Senhor quer reconstruir a nossa tenda. E sabe como Ele vai reconstruir? A partir de você. É nossa responsabilidade levarmos aos grupos de oração um novo ardor. E eu encerro dizendo, numa partilha, um pregador de uma outra religião, sendo entrevistado, a pessoa que o entrevistava dizia assim: pregador, por que é que Deus não derrama um novo avivamento sobre a humanidade? E aquele pregador disse assim: Deus não derrama um novo avivamento, porque Ele já não está encontrando na humanidade material inflamável que possa ser consumido pelo Espírito Santo. Eu queria me encontrar um dia com esse homem, porque eu queria dizer para ele que se ele não está percebendo na humanidade material inflamável, é porque ele ainda não conhece um movimento chamado Renovação Carismática Católica. Porque aqui tem, e se você deseja ser incendiado, vai ficando de pé, porque o Senhor deseja derramar nesse lugar uma nova unção. Tem, e aqui tem, e o Senhor deseja inflamar-nos nessa tarde com o poder do seu Espírito Santo. Se você deseja, levanta comigo seus braços e solta a sua voz clamando. Clama, meu irmão, um novo Pentecostes. Vamos pedir ao Senhor que nos batize no Espírito Santo, que distribua no nosso meio a abundância dos seus carismas. Peça: vem Espírito, renova a face da terra, levanta nossa nação,
aviva nossos sonhos, amplia nossa visão. Vai orando, meu irmão, força na tua oração, força na tua oração, peça. O Pai continua dando, o Pai continua derramando o Espírito. Eu estendo minhas mãos nessa hora, como o profeta Ezequiel, e te peço, Senhor, envia dos quatro cantos dos céus o seu Espírito, que os ossos secos tenham vida. Levanta nossa nação, reaviva nossos sonhos, amplia nossa visão, distribui a abundância dos carismas. Vem, Espírito, e transforma a face da terra. Eis-nos aqui, Senhor, sedentos, sedentos do teu poder, sedentos da tua graça, sedentos da tua unção. Manda, Senhor, sobre nós o teu fogo. Vem, Espírito Santo. Iria labaria 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 Sirecandara labaria 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 labaria. Força na tua oração. Iribiricandara labaria 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 labaria. Sirecandara labaria 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 labaria. Força na oração, vamos orar, irmãos. O Senhor está movendo o seu Espírito sobre nós. Iria labaria labaria labaricandara labaria sindara labalaria labaria labaria la. Erecandara labalaria labaria 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 la. Eria labalaria laria labaria 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 la. Erecandara labaria labalaria labaria 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 la. Erecandara labalaria laria labaria 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 la. Suduricandara labalaria labalaria labaria 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 sindara labaria laria 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 laria. Sirecandara labaria laria 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 laria. Sirecandara labaria labaria laria laria laria. Apressai-vos em assumir vossos postos. Com palmas. Ampliai a vossa visão. Ampliai a vossa visão. Apressai-vos em assumir vossos postos. Vossos postos. Ampliai a vossa visão. Foi Deus que ordenou e nós temos que obedecer ao Senhor. Do início, apressai-vos em assumir vossos postos. Vossos postos. Ampliai a vossa visão. Ampliai a vossa visão. Apressai-vos em assumir vossos postos. Apressai-vos em assumir vossos postos. Foi Deus quem ordenou. Foi Deus e que nós ordenou, temos que obedecer. E nós temos que obedecer ao Senhor. Ao Senhor. Levantemos a nossa isso, levanta seus braços do seu abatimento espiritual. Lutemos por nosso povo e também por nossa religião. Todos juntos, apressai-vos em assumir vossos postos. Ampliai a vossa visão. Ampliai a vossa visão. Apressai-vos em assumir. Apressai-vos em assumir vossos postos. Foi Deus quem ordenou. Foi Deus que ordenou.
temos que obedecer ao Senhor. Ao Vamos Senhor. dizer bem alto, levantemos Levantemos a nossa a pátria nossa pátria do seu abatimento do seu espiritual. abatimento espiritual. E lutemos Lutemos o nosso povo e também por nossa religião. Irmãos, Pentecostes sempre acontece com sinais e prodígios. Nessa arquibancada do lado direito, aqui do lado direito, onde eu estou na direção da minha mão, havia uma pessoa que não estava ouvindo direito do seu ouvido esquerdo. Você está completamente curado. Levanta a mão para que possamos ver. Pode levantar os seus braços. Isso, se tem gente perto, pode aplaudir para que vejamos a glória de Deus. Aqui nessa região, havia uma mulher que caminhava com dificuldades por causa de um problema ósseo entre o seu fêmur e sua bacia. Pode levantar o seu braço, minha irmã, porque você está completamente curada no nome de Jesus. Aqui desse lado, aqui no centro, haviam algumas pessoas que estavam com problemas. Uma delas tem uma úlcera no seu estômago. Você sentiu o toque de Deus? Levanta seu braço. Pode levantar seu braço, está completamente curada para a glória de Deus. Pode levantar o seu braço. Está aqui na frente. O Espírito Santo está se movendo. O Senhor está realizando muitas curas no nosso meio. E você vai ver um grande milagre de Deus nesse momento. Tem muitas pessoas no nosso meio com dores muito fortes, principalmente nessa região superior da coluna. E algumas que viajaram tiveram dores durante toda a viagem. Oremos um pouquinho. Eu quero que essas pessoas que estavam com muita dor, e você vai ver, algumas vão sentir até os estalos da cura que o Senhor está realizando. Não vou apontar local, que são vários locais, mas onde você está agora, e nós vamos louvar o Senhor. Levante tua mão quem foi curado. Pode levantar bem alto. Balança e mexe a coluna para a glória do Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, isso não é tudo que Deus vai operar nessa tarde. Eu quero convocar os meus irmãos coordenadores estaduais da Renovação Carismática do Brasil a virem aqui ao centro. Desçam, por favor, dos lugares onde vocês estão. E nós vamos clamar juntos e há de uma nova efusão do Espírito Amém. Santo sobre o nosso Brasil. Irmãos, Deus vai se mover. O Senhor está me mostrando aqui que pessoas que estavam desanimadas, pessoas que já não tinham mais esperança em seus grupos de oração, pessoas que já não tinham gosto pela vida de oração, estão sendo encharcadas com Amém. o poder do Aleluia, Espírito Senhor. agora. Glória a O Deus. desânimo já não existe. É obra nova que o Senhor está criando nesse lugar. Eu confio nessa emoção, Lázaro. Você vai fazer o seguinte agora. Aqui estão representantes de todos os estados, quase todos os estados do Brasil. Fecha teus olhos e, como uma criança que acolhe um presente, acolhe essa oração. E eu vou pedir que os irmãos do Conselho Nacional, os coordenadores estaduais, orem comigo com poder. Vamos lá, pessoal. Só acolhe, não faz força. Só recebe. Você que está em casa, só receba essa oração. Em nome de Jesus eu tomo autoridade. Como filho de Deus, em nome de Jesus, todos aqui proclamamos que todo esse Brasil, a começar por nós, sejam batizados no Espírito Santo de Deus. Irmão, em nome de Jesus, recebe, fica cheio do Espírito Santo de Deus. Agora acolhe e agradece o Espírito Santo. E deixa o Espírito Santo
se manifestar em você. Começa bem baixinho a orar em espírito. Vai deixando que essa oração vá crescendo no seu coração. Vai soltando. E o Senhor está tocando agora numa pessoa que ela tinha deixado de rezar, porque ela tinha o hábito antigamente de acordar de madrugada para rezar e começou a sentir medo do demônio e parou completamente de rezar. Essa pessoa está sendo completamente liberta nesse momento. O Senhor derrama sobre ela um amor profundo pela oração. Você que foi liberto, diga glória a Deus, muito obrigada, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. O Senhor está libertando pessoas que desanimaram ao longo da caminhada, porque mentiras foram sendo sopradas aos seus ouvidos. Pode levantar os braços dessas pessoas que estão livres agora no nome de Jesus. É hora de olhar para a missão e não para a humanidade e não para a fraqueza humana. Eu estou sentindo nesse momento o Senhor libertando pessoas que não percebiam mais a caminhada espiritual avançar. O Senhor está me mostrando correntes sendo cortadas e quebradas agora pelo poder do nome de Jesus. Você vai caminhar em nome de Jesus. Pode tomar posse dessa graça, você que estava se sentindo assim. E já ainda nessa moção do irmão, o Senhor nos mostra lideranças que tinham se afastado do grupo de oração. E por causa de você, muitas pessoas se afastaram. E neste momento Deus confirma em teu coração, te convence de que teu lugar é no grupo de oração. E neste momento você sente uma paz muito grande no seu coração. Não uma pessoa só, mas várias pessoas que tinham se desanimado com o grupo de oração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo novo que Tu estás realizando. O Senhor toca em mais de uma pessoa com mágoa profunda, com o coração sangrando mesmo, por causa de desentendimento dentro do grupo de oração. E se você olhar agora para dentro do seu coração, você vai ver que a ferida não está mais ali, porque você foi inundado do Espírito Santo. As pessoas que estão sentindo essa libertação no seu coração agora, porque foi derramado o Espírito curador do Senhor nos seus corações, vão levantar a mão e dizer glória a Ti, Senhor. O Senhor está curando corações desiludidos, corações decepcionados com a liderança, corações decepcionados com pregadores. E com isso vocês, umas 6 pessoas, se afastaram do grupo de oração e hoje estão começando a reconhecer que devem retornar ao grupo. Que você tem que ir ao grupo pelo Senhor Jesus e não pelas pessoas que te machucaram. Perdoa essas pessoas e deixa que o Espírito Santo vá renascer, vá aflorar novamente a chama ardente do Espírito, para que você possa continuar o caminho a que Ele te chamou. Ele quer você sendo uma pedra viva nessa construção do seu reino. O Senhor está tocando profundamente na área dos relacionamentos entre servos de grupo de oração. Amém, Senhor. Pessoas que foram marcadas nesses relacionamentos. Pessoas que têm agora um profundo sentimento de contrição. Várias pessoas estão agora em lágrimas. É o próprio Espírito que realiza isso. Porque um processo de restauração se inaugura nos relacionamentos dos nossos grupos de oração. E o Senhor me mostra que a partir desse perdão, os nossos grupos não serão mais os mesmos. O sangue de Jesus está lavando os relacionamentos. E essa terra é liberta agora pelo poder do seu nome, pelo poder do seu sangue que cai sobre nós. A misericórdia divina que
recai sobre os nossos corações e nossos grupos nessa hora. Escutai, povo meu. Escutai com atenção, meus filhos e minhas filhas. Se vocês tivessem a noção e se deixassem conduzir pela sabedoria do meu Espírito, jamais se afastariam dos vossos grupos de oração. Pois eu quero vos revelar com toda a minha autoridade, com toda a minha misericórdia, que o grupo de oração, no qual muitos de vocês têm abandonado ou têm desvalorizado, é nada mais que o meu coração. E é no meu coração que cada um de vocês estão gravados eternamente. Por isso eu mesmo, Senhor, vos declaro e vos peço: retomem depressa ao meu coração. As portas se abrem, entre e sejam profetas no meu coração. O meu coração se abre para vocês, e o meu coração é cada grupo de oração espalhado nesta nação. Eu quero confirmar essa palavra. No meio da pregação do Lázaro, escrevi para Bia. Falei: Bia, Deus está agindo nas pessoas de duas maneiras. Pessoas que já participam no grupo de oração estão tendo no coração um desejo muito forte de retornar ao grupo e fazer e ajudar a que esse grupo seja um grupo onde se manifeste o poder de Deus. Só que também Deus também está agindo em muitos que estão afastados do grupo de oração, mas criando e dando no coração de vocês que estão afastados um desejo de voltar ao seu grupo. Eu quero confirmar, porque enquanto a profecia estava sendo proclamada, o Senhor mostrava que tinha várias pessoas aqui que tinham perdido o amor pelo grupo de oração. Até continuavam a ir, mas tinham perdido aquele entusiasmo. E enquanto a profecia era proclamada, enquanto Jesus falava pela boca do nosso irmão, essas pessoas se deram conta de como elas estavam com saudades do coração de Jesus, que se abre em misericórdia quando se vai para um grupo de oração com o coração expectante, com esperança de ser curado. Essas pessoas ficaram profundamente compungidas. E eu sei que nessa assembleia tem várias pessoas que estão chorando agora, algumas até convulsivamente. Vamos apropriar dessa palavra. Você apropria. Fecha os olhos e ora no Espírito. Ora no Espírito, com força, com poder. Solta a tua voz. Deixa essa palavra cair no teu coração. Deixa no teu coração brotar essa saudade e esse desejo. Deixa o Senhor resgatar esse amor pelo teu grupo de oração. E você que nos acompanha em casa, também ore. Deixa o Senhor compungir o teu coração. Essa palavra agora tem que queimar no teu coração. Amor pelo grupo de oração. Não mais maldições, não mais palavras duras em relação ao teu grupo, mas uma saudade. Ora irmão, ora com poder. Vai levantando os seus braços. Vai se entregando, vai quebrando, como Lázaro disse, profecia na pregação. Deixa essas cadeias caírem agora, deixa essas correntes caírem. Nós proclamamos uma grande libertação do medo, das palavras de maldição, em nome do Senhor Jesus. Caiam por terra agora todas as palavras de maldição contra a renovação carismática, contra os grupos de oração, contra todo esse projeto
decreto de amor que o Senhor nos deu, que o Senhor nos confiou, em nome de Jesus, e está caindo agora. Ora com poder. Queria que você desse a mão para o irmão que está do seu lado. Nós estamos aqui representando a renovação do Brasil, da América Latina. E sabemos que muitas palavras foram dirigidas sobre os grupos de orações, vindas dos próprios membros da renovação. E nós queremos agora profetizar, em nome de Jesus, uma bênção sobre todos os grupos de orações do Brasil. Amém. E profetizar que a partir de hoje, Deus rasga um documento de condenação e agora assina um decreto de salvação para cada grupo de oração Deus, do Brasil e da América Latina. E na autoridade do nome de Jesus, na autoridade que foi dada ao Conselho Nacional, a partir da pessoa do presidente, nós profetizamos, vai dizendo também, nós profetizamos, em nome de Jesus, que cada grupo de oração é um lugar de salvação, um lugar de bênção. Nós profetizamos que cada grupo de oração é lugar de ressurreição e é lugar de bênção. E nós tomamos posse que a renovação carismática católica é uma bênção. Amém. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Pode aplaudir, irmãos. Deus está fazendo uma obra nova. Quem se prostra na Vamos pedir isso. Nós queremos sair daqui como homens e mulheres de fogo. Pode continuar de mãos unidas com o seu irmão. E transbordará no Espírito. Dá a mão para o seu irmão e canta isso. Na presença de meu Deus. Se consumirá no Espírito Santo. Levanta a mão do seu irmão e canta. Mãos de fogo te pedimos. 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 Fogo do céu. 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 Manda fogo. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Fogo do céu. Fogo do céu. Fogo do céu. Fogo do céu. E me inunda com teu Espírito. Irmãos, eu quero partilhar uma visualização que o Senhor está me dando. O Senhor me mostra esse lugar como se fosse uma grande fornalha, porque brasas vivas se levantaram nesse lugar, homens e mulheres novos. Agora mais ainda, o Senhor me mostra como aqueles fogos de artifício que saem de um lugar e raios deles vão para todos os lados. E o Senhor está nos convidando, e eu te convido, levanta teu braço na direção aproximada do seu grupo. E eu quero que você pronuncie aquilo que Deus nos disse. Você vai pronunciar a bênção. Você vai pronunciar a partir de agora. É um novo grupo de oração. É um tempo de bênção. É um tempo de unção. É um tempo de milagres. É um tempo de unção carismática. É um tempo de poder. Pronuncie a bênção. Diga, meu irmão, está quebrada as maldições. As muralhas caem por terra. E um tempo novo se inicia.
Espírito. Solta a tua voz. Xiria labaria, 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 labaria. Com toda a intensidade. Xiria labaria. O Senhor me mostra que conforme oramos agora, esses raios saem na direção de nossos grupos, de nossas cidades, de nossas paróquias. Vai orando, irmão. Vai orando, irmã. O desânimo cai por terra agora. É isso, é isso. O Senhor está dizendo aqui que nós não iremos mais reclamar dos nossos grupos. Nós iremos louvar, nós iremos profetizar a bênção. O Senhor está desterrando o espírito de murmuração. Vai orando, irmão. Vai abençoando agora. Pensa nos servos, pensa no coordenador do seu grupo e vai orando. Iria labaria, 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 labaria. Ire cantar a labaraia, suturi cantar ishire, calama cantar a labaraia, e cantar a labaraia, sire cantar a labaraia, shire, ori cantar a labaraia, sire cantar a labaraia. Eu derramo sobre vós nessa tarde uma nova unção do meu espírito. Eu vos liberto do desânimo, da frieza espiritual e dou-vos uma nova porção do meu espírito. Eu faço arder em vossos corações o espírito missionário. Eu renovo a alegria e o amor em vossos grupos de oração e vos chamo para um tempo novo. Portas novas de missão se abrirão para vós, desde que sejais dóceis ao meu espírito. Eu inauguro no meio de vós, a partir desse momento, um tempo novo, um tempo de bênção, um tempo de graça, onde o meu espírito se moverá com poder para renovar a face da terra. E deixando essa palavra cair no teu coração, você tem que dar a resposta para o Senhor. Você responde ao Senhor. Não podemos responder por você. Responda ao Senhor. Sim ou não? Sim. Mas responda com louvor. Ergue os teus braços e louva. Obrigado, Senhor. Bendito seja, glorificado seja, por esse Espírito Santo que o Senhor renova em nós, em nossa vida, nos nossos grupos de oração. Glórias e louvor.